Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar o nosso início do segundo trimestre. Então, estamos num curso técnico profissional e a nossa aula será Marketing e Mercado Agrícola. O nosso assunto, nós vamos dar continuidade aos assuntos anteriores, é o comportamento do consumidor, tá certo? Então, para isso, nós vamos abordar aquilo que está previsto e vamos trazer alguns exemplos, alguns modelos para vocês poderem acompanhar o nosso conteúdo, tá certo? Para a gente entrar, logicamente, no assunto, nós vamos fazer uma abordagem daquilo que já foi discutido. Nas aulas anteriores, nós vimos as conceituações do marketing, vimos a evolução, um pouco do histórico, onde se aplica, então, a aplicabilidade e a orientação do marketing. Por que serve o marketing e outras coisas. Então, para isso, nós também tivemos que ver a teoria das necessidades. Quais as necessidades dos consumidores? Por que eu tenho que usar marketing para entender os consumidores? Então, a teoria das necessidades e desejos traz isso. Nós vamos fazer uma revisão rápida e nós vamos entrar no conteúdo que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos trabalhar sobre o modelo do comportamento do consumidor. Como que a gente consegue fazer a leitura do que o consumidor pensa. Então, temos um modelo para isso, algo que já foi feito estudos. E também os tipos de comportamento de compra. O que passa pela cabeça do consumidor, dependendo do tipo de compra que ele vai fazer. E, por fim, na aula de hoje ainda, temos o processo de decisão. Vamos chegar ao momento que o nosso consumidor, aquela pessoa interessada, o comprador, ela vai fazer uma opção. Ela vai chegar no momento que ela vai comprar. E no futuro a gente vai ver o momento pós-compra e outras interações, outras características de tudo isso, tá certo? Então, para começar, nós precisamos renovar um pouco do nosso entendimento sobre o que é o agronegócio e também a cadeia produtiva. No decorrer das aulas, no decorrer dos anos, toda a turma, toda a escola, toda a comunidade já viu algo sobre agronegócio. Então, nós temos já um entendimento sobre agronegócio. Diariamente, nós vemos nas mídias, nas televisões, notícias sobre o agronegócio. Mas, às vezes, a gente fica um pouco limitado sobre a nossa perspectiva. O que é realmente o nosso agronegócio? Aqui nós temos um cenário hoje no nosso mundo sobre o agronegócio. Então, o agronegócio é muito amplo. Nós temos um mercado muito competitivo, nós temos clientes e consumidores muito mais exigentes todos os dias. Nós temos um desafio muito grande na diferenciação. O que significa isso? É ofertar o mesmo produto de uma maneira diferente, de uma maneira mais tipo matéria-prima, uma maneira mais industrializada, marcas diferentes, conteúdos diferentes, embalagens diferentes. Tem uma concorrência que faz isso, então uma concorrência muito grande dentro do mercado, dentro do agronegócio. Temos hoje também o uso de tecnologias, muita tecnologia, desde as pesquisas, laboratório, para a formação de insumos, equipamentos que são utilizados. Precisamos de informações, comunicação rápida, máquinas, conteúdos de equipamentos de transporte, controle de produção, controle de mercado, bolsa internacional que faz a variação de preços nossa. Então, essas informações são atualizadas diariamente e a tecnologia ajuda muito. Então, precisamos ter tecnologia na produção de insumos, na produção agrícola, na industrialização, na logística, e o consumidor usa tudo isso para colocar a pressão nessa cadeia produtiva. Então, todas essas áreas nós estamos vendo. E temos as externalidades, que muitas vezes elas não são tão positivas. As externalidades, elas influenciam e elas não são controláveis. Então, nós temos um cenário muito inconstante, porque nós temos clima, temos conflito, temos bolsa internacional, temos pessoas, temos tudo que vai dar pressão na nossa cadeia produtiva. Então, nós temos aqui exemplos atuais. Eu vi ontem ainda aumentar os preços do arroz por causa daquela tragédia que aconteceu no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, um clima que venha trazer consequências para nós, ela vai influenciar a cadeia. Então, a produção de arroz foi afetada, a produção de fumo foi afetada, a produção de frutas foi afetada, e nós precisamos ter esse tipo de controle, precisamos reconhecer e saber o que nós vamos fazer para suprir a necessidade básica nossa, que é a nossa alimentação. E conflitos também, conflitos de interesse, conflitos de grupos sociais, conflitos políticos, conflitos internacionais,
guerras que acontecem pelo mundo todo. Então, tudo isso pode trazer aqueles momentos de externalidades que vão afetar, vão influenciar a nossa produção e o nosso contexto do cenário agrícola. Então, a partir daí, o nosso Ministério da Agricultura, ele desenhou o que é o agronegócio. O agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve desde a fabricação de insumos, ela passa pela produção nos estabelecimentos, na fazenda, na chácara, no sítio, e também passa pela transformação, que é a nossa indústria. Ela vai processar, vai industrializar, vai aumentar o tempo de vida do produto, vai transformar o produto em outro produto e vai passar pela logística, vai chegar até o consumo. Então, para isso, essa cadeia ela vai abranger outros serviços e outros tipos de apoio. Pode ser pesquisa, assistência técnica, o processamento, como eu falei, o transporte, o comércio, o crédito, o financiamento dos bancos, a busca de crédito, outros capitais também, como a terra, se eu não tiver uma propriedade, eu posso fazer a contratação, posso comprar, posso alugar um terreno, serviços portuários, a distribuição, as bolsas de valores e também o nosso consumidor final. Então, nós vamos verificar a partir da nossa SAG, que é o nosso Sistema Agroindustrial. Então, a cadeia toda ela é muito complexa. Ela é formada por elos que vão se interligar. Todos esses elos vão constituir o nosso Sistema Agroindustrial. A partir do consumidor final, que vai fazer a última compra, vai fazer o consumo, vai efetuar o consumo desse insumo, desse produto, nós precisamos ainda ter a distribuição pelo varejo, pelo atacado. Esse produto já passou por processos industriais dentro das indústrias, a industrialização. Antes ele foi produzido em alguma propriedade, então a produção agropecuária produziu algum tipo de insumo, e os insumos da produção, que já são outros. Insumos podem ser serviços, podem ser outros produtos, tipo pesquisa, podem ser fertilizantes, podem ser sementes, tudo isso é insumo para a produção, e esse produto vai chegar um dia ao consumo, tá certo? Então, desenhando aqui a nossa cadeia do sistema agroindustrial, nós podemos ver nitidamente todos os elos da cadeia, todos os agentes que vão influenciar a nossa cadeia produtiva. Então, como nós sabemos, nós somos o consumidor final, mas nós podemos ter clientes entre esses agentes. A indústria, ela é a cliente do produtor, o produtor ele é cliente de quem fornece os insumos, ou a distribuição, a logística, o atacado, o varejo, eles têm a opção de transportar os produtos, então eles já são clientes da indústria, que a indústria precisa do transporte, e o cliente final, o nosso consumidor final, ele consome o produto totalmente industrializado, tantas vezes modificada, que passou por vários processos, mas toda essa cadeia ela é constituída também de dois ambientes bem fortes. Esses dois ambientes eles oferecem uma pressão muito grande na hora da produção, na demanda e oferta de produtos, são os ambientes institucional e o ambiente organizacional. O ambiente de instituições, ele vai trazer os costumes, a educação, então a cultura, as tradições do povo. Isso aí vai influenciar naquilo que o povo consome, naquilo que as pessoas precisam, naquilo que o mundo está desejando, que está precisando, que está pedindo para ser produzido, para ser fabricado, para ser industrializado. Então, tudo isso vai ser a pressão. Então, hoje é diferente do ontem. Antigamente, a indústria produzia em grande quantidade, colocava para a venda e as pessoas iam comprando aquilo que tinha disponível, não tinha tudo. Então, muitos foram aprendendo a fazer, aprendendo a diversificar, e as empresas foram se atualizando, e hoje é diferente. Hoje o consumidor diz o que quer, e a indústria, as empresas fornecem aquilo que o consumidor precisa. Então, já vem pronto da maneira, da cor, do tamanho, do gosto, daquilo que a pessoa já tem o hábito e o costume de comprar. Outro ambiente muito forte, muito importante também, é o ambiente organizacional. As associações, as informações que correm essa cadeia, as pesquisas, a área de finanças, então os bancos, o poder aquisitivo das pessoas, a economia mundial, a globalização, as cooperativas que controlam isso, controlam a produção, dão apoio, dão suporte, outras firmas também que trabalham em outros setores que dão apoio, tudo isso fornece pressão na produção
no comércio, no nosso mercado capitalista. Então, o mundo é muito capitalista. E todas as pressões que esse ambiente oferece é para retirar essas dúvidas. Então, o ambiente político também é muito importante, porque as regras, as leis, tudo isso vai passar dentro da cabeça dos nossos legisladores, começando no nosso pequeno nível, dentro da nossa cooperativa, dentro da nossa associação, passa pela nossa prefeitura, nossos vereadores, sobe a nível nacional, nível federal, o nosso Congresso Nacional e depois nossos ministérios que também formam outras normas e apoiam toda a nossa cadeia produtiva. Então, eles determinam muitas vezes ou apoiam na tentativa de sanar alguns problemas da nossa sociedade. Problemas de fome, problemas de distribuição de renda, problemas de distribuição de alimentos. Tudo isso está envolvido no nosso ambiente do sistema agroindustrial. Nós vamos ver, através de exemplos mais tarde, que são muitos. Então, nós temos dentro do nosso sistema o fluxo dos produtos, de onde saem os produtos até onde chegam, e temos também o fluxo contrário, que é o fluxo das informações, os estímulos que os produtores, que os compradores, que os clientes, consumidores têm para fazer a compra, os tipos de controle que nós temos de um agente até outro, as transações financeiras, de onde sai o dinheiro e a nossa logística reversa. Então, suponhamos que nós vamos fazer um produto simples. Eu vou citar um exemplo. Hoje de manhã todos provavelmente têm tido a oportunidade de comer um pedaço de pão. Então nós vamos fazer o nosso caminho do ambiente aqui do nosso sistema agroindustrial. O nosso pão é um produto final, mas nós tivemos insumos para produzir esse pão. E o pão ele correu toda a cadeia, desde a pesquisa, desde da nossa educação, da tradição, e para produzir o trigo, começando pelo trigo, nós tivemos que fazer pesquisas para produzir fertilizantes, insumos, para ter uma semente melhor, modificada, melhorada. Tivemos que pesquisar também a qualidade da terra e outros detalhes para produzir somente o trigo. Esse é um dos detalhes. Tivemos o leite para produzir o pão, tivemos que produzir o nosso gado. Para ter o leite, tivemos que fazer pesquisas para onde conseguir a melhor genética para produzir mais leite. Então, para montar uma fazenda leiteira é muito complexa. Então, outro item bastante importante. Então, dois insumos, o leite e o trigo já entram na nossa cadeia. Então, já tivemos dois insumos para que determinaram duas produções da agropecuária. Pode ser na mesma fazenda, pode ser em propriedades diferentes. Esses itens passaram por um processo industrial, tanto o trigo quanto o leite. Então, eles tiveram processamento para verificar a qualidade, a segurança alimentar e tudo mais, e depois eles foram encaminhados para o atacadista. Muitas vezes ele vai direto para o consumidor final. Muitas vezes o processo industrial foi feito na própria propriedade, na própria fazenda. E as pessoas preparam o trigo, colhem o leite e fazem o próprio pão. Pode ser. Mas numa cadeia normal, ela foi entregue ao distribuidor atacadista, foi levado ao varejista, o consumidor final comprou, pode ter comprado o pão pronto, pode fazer o pão em casa, então já são outras necessidades, são outros processos. Então, e quem pagou tudo isso? Ao longo da nossa cadeia, em cada agente foi gerando custos, foi agregando valor ao produto. Então, essa agregação de valor ela foi sendo somada. Os serviços de transporte, os serviços de mão de obra, os serviços de pesquisa, os serviços de embalagem, os serviços de impostos, tudo isso foi sendo agregado nos valores do nosso produto, do leite e do trigo. Então, o consumidor final, ele vai comprar o produto, antes de consumir, ele vai ter que pagar pelo preço final, pela soma de tudo aquilo que foi agregado. Então, nesse cenário, eu vou passar uma pergunta aqui para todos vocês. Se vocês puderem responder no chat, ótimo. Eu vou passar aqui para vocês colaborar com a gente. Então, a partir do que vimos até aqui, na ideia de todos vocês, qual seria o principal agente de todos eles no fluxo de um sistema agroindustrial? Quem gostaria de passar? Vamos ver lá.
Professora Larissa, a gente já tem aqui a mensagem do chat, então, se alguém puder responder, qual é o principal agente de todos aqueles 6 que nós apontamos na nossa cadeia agroindustrial? Alguém poderia opinar? É o produtor de insumos, o proprietário da fazenda, o dono da indústria, o dono da transportadora, a distribuição, ou é o consumidor final? Qual é o agente mais importante no fluxo de toda a cadeia do agronegócio? Professora Larissa, manda um ok aí, que está ouvindo, que estão em contato com a gente, por favor. Muito bem, estamos ouvindo aqui, estamos vendo que vocês estão discutindo. Tá, a resposta já está vindo aqui, estou vendo. Já pode preparar a resposta da pergunta seguinte também, viu, professor? Então, nós vamos ver aqui qual é o principal agente e também vamos ter que saber o porquê. Por que ele é o principal agente da nossa cadeia? Então, vamos lá. Professor Leopoldo, então nós vamos verificar. Eu vou voltar aqui no slide anterior. A resposta dos alunos foi o produtor de insumos. Ele é tão importante quanto todos os outros. Mas, se vocês lembrarem o que eu acabei de comentar, o produtor de insumos precisa que alguém pague a conta dele, alguém dê sobrevida, alguém dê sustentabilidade financeira para ele. Da onde vem o dinheiro? Tá? Vamos ver se a gente consegue alterar essa resposta, porque a resposta produtor de insumos não seria a mais adequada. Ele também tem uma importância muito grande, assim como o produtor, o industrial e o distribuidor. Mas, na nossa visão, tá, nós temos outra resposta. Vamos verificar aqui, eu vou passar para vocês. Aqui, ó, este outro slide. Então, solicito aí que toda a turma pegue um pedaço de papel e anotem. Esse slide vai estar disponível para vocês, essa aula vai estar disponível para vocês também, mas se vocês fizerem a anotação, tenho certeza que esse item vai ser muito importante para todos. E é importante que todos lembrem sempre. Então, o consumidor final é o principal agente do fluxo do sistema agroindustrial. Tá? Pode colocar no chat aí se vocês estão concordando com essa minha afirmativa. Então, o consumidor final ele é disputado pela concorrência, disputado pelas empresas, disputado pela loja, pelo comércio, porque ele coloca a sua importância financeira dentro do sistema. Ele paga a conta do produto final, onde estão embutidos todas as somas de valores, toda a agregação de valores está no produto final. E quem compra o produto final é o consumidor final. Então, o dinheiro dele vai acabar custeando todos os outros elos da cadeia. Então, por isso que ele é tão importante. Por isso que a gente fala sempre que o consumidor tem razão. O consumidor tem razão porque pelo interesse do mercado capitalista. O consumidor tem razão porque ele que paga todas as contas da indústria, do comércio, da cadeia produtiva, ele que dá sustentabilidade financeira. Então, se a economia do local, se a economia do país não está bem, a nossa cadeia produtiva também vai sofrer o impacto. Então, por isso que nós temos que dar importância muito grande para esse consumidor. A partir dessas palavras, então nós temos que fazer alguma coisa para que a gente consiga fidelizar esse cliente, para a gente conquistar o consumidor, para a gente manter uma fidelidade na marca, para a gente conseguir entender a cabeça do consumidor. Então, o que a gente precisa fazer? O que o profissional do marketing, ou então o profissional do agronegócio, precisa fazer para entender as demandas do consumidor? Quais são essas demandas? São os desejos e as necessidades do consumidor. Então, quais seriam os desejos e quais seriam as necessidades? Os desejos, eles não são essenciais. São as carências, assim, aquela vontade que a pessoa tem por produtos específicos, por coisas específicas, por serviços específicos. Então, são sonhos almejados. Uma viagem é um sonho, é um desejo. As férias em outro local que não conhece também são sonhos. Então, isso aí são desejos. Pelo outro lado, as necessidades são os consumos básicos que a pessoa precisa. Então, é aquilo que a pessoa necessita de primeira mão para a sua sobrevivência. Vamos entender aqui um pouco mais com a nossa hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow ele é um psicólogo americano. Ele fez o estudo do comportamento humano a fundo, estudou bastante, e ele conseguiu colocar 5 níveis de necessidades aqui.
Então, nós temos as necessidades básicas, são as necessidades fisiológicas e a nossa segurança. Então, a gente só consegue ter uma segurança mínima se a gente conseguir atender as necessidades fisiológicas básicas. E assim por diante. A gente só consegue subir o nível da nossa hierarquia se a gente conseguir atingir o nível mínimo das necessidades anteriores, das mais baixas da nossa pirâmide. Primeiramente, as necessidades fisiológicas. Necessidade de comida, por exemplo. Nós temos ali a fome, a sede, temos abrigos, precisamos se abrigar do frio, precisamos dormir direito, precisamos ter uma boa noite de sono, necessidade de excreção também. Tudo isso é necessidade fisiológica. Então, nós precisamos atingir, primeiramente, as necessidades fisiológicas, se alimentar primeiro para começar a pensar em ter um pouco mais de segurança, de ter segurança pessoal, de ter segurança familiar, segurança da nossa propriedade, a nossa saúde, segurança alimentar, para saber o que a gente vai comer de melhor, porque anteriormente a gente comia somente para a sobrevivência, segurança de emprego. Então, a gente conseguindo atingir as nossas necessidades básicas, a gente vai conseguir atingir as nossas necessidades psicológicas. Nós vamos se tornar mais motivados, então nós vamos conseguir ter interação social, necessidades sociais, relacionamentos, amor, tudo mais. Nós vamos ter autoestima elevada, nós vamos conseguir atingir um nível de autoestima, nós vamos ser melhores, vamos nos propor, inclusive, ajudar os outros, e vamos chegar a um nível máximo que seria a nossa autorrealização. Eu tenho tudo, tenho autoestima, tenho um relacionamento com a sociedade, com a minha família, eu tenho um status, hoje eu me sinto importante, as pessoas me reconhecem, eu tenho segurança, tenho casa, tenho emprego, tenho tudo aquilo que eu preciso e, primeiramente, antes de tudo, eu já havia atingido um nível bom de necessidades fisiológicas. Então, nossos desejos e necessidades deverão ser atendidas. Para que eu consiga isso, nós estamos trabalhando o marketing. Então, nós vamos entender um pouco mais a fundo, a partir de agora, o nosso comportamento do consumidor. Então, uma turma ali, o professor, que está interagindo com a gente, se possível, manda aí para nós, conversa com a turma, pergunta se todos estão entendendo o assunto, se querem retornar alguma coisa, se quiserem que eu repita alguma coisa, pode escrever também, tá? Nós temos aqui a oportunidade de fazer essa interação, então, caso alguém queira perguntar alguma coisa, ou então a gente vai entrar agora, normalmente, dentro do assunto que nós estamos propondo para hoje. Nós vamos falar sobre o comportamento do consumidor. Para quê? Para nós conseguirmos conquistar o consumidor, para conseguirmos fidelizar esse consumidor, tá certo? Quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar para nós aí. Gente, então, como nós estamos vendo, o nosso cliente, ele é racional nas decisões. O nosso cliente é aquele que compra. Ele compra da propriedade, ele compra da indústria, mas ele não é o consumidor final, ele não precisa ser o consumidor final. Então, nas compras, nas decisões do cliente, ele pode não ser tão racional. Só que o consumidor nosso, ele é racional. O nosso consumidor, ele pensa na hora, ele vai tomar uma decisão, mas baseado nas experiências, nas necessidades dele, nos desejos dele. Então, nosso aporte financeiro é muito importante. O consumidor, ele tem o dinheiro, então ele vai decidir onde ele vai gastar o dinheiro, ele vai decidir onde ele quer. Às vezes pode ser por impulso, pode, mas ele vai decidir onde ele quer gastar. Então, isso tudo vai afetar a decisão na hora da compra. E nós entendendo isso, sabendo como funciona a cabeça das pessoas um pouco, nós conseguimos tirar de melhor para que nosso negócio, para que nossa produção, para que nosso produto seja bem aceito. Então, os estímulos que essa pessoa vai ter para tomar uma decisão, para começar a pensar, eles estão apostos, eles estão no mercado. Os promotores de vendas, então, os promotores do marketing e outros estímulos, eles estão expostos para que todos vejam. Então, o nosso consumidor, ele vai reagir tudo a isso. E o nosso consumidor, ele tem como se fosse uma caixa preta, um consumidor diferente do outro. Ninguém sabe o que ele pensa, ninguém sabe o costume dele, o hábito dele, mas se a gente entender um pouco, nós vamos conseguir penetrar nessa caixa preta dele. Então, nós vamos conseguir obter as respostas daquilo que está dentro do consumidor. Então, nós oferecemos o produto, damos estímulo para ele,
Ele vai ver a necessidade, ele vai ter um desejo e ele vai atingir um nível de respostas. As respostas vão fazer ele tomar a decisão da compra. Então, para ele decidir comprar o meu produto ou comprar um produto do concorrente, um produto similar, isso aí vai bem dentro da decisão de cada pessoa, isso é individual. Muitas compras são complexas e outras são simples, mas a decisão deve ser tomada, tá certo? Como que nós vamos ver isso? O marketing, ele aponta a proposta de vários itens de estímulos. Então, temos as propostas de marketing, elas são baseadas nos 4 P's. Então, nós vamos verificar na próxima aula, vamos estudar a fundo os 4 P's. Itens, características do produto, o preço, a praça, o ponto de venda, os projetos promocionais desse produto, tudo isso são estímulos do marketing. Então, nós precisamos entender bastante sobre todos esses itens, mas eles são alguns fatores, alguns dados que são controláveis. Então, eu controlo a produção, eu controlo o preço, eu controlo onde eu quero vender, eu controlo como que eu quero promover, mas existem alguns fatores que são incontroláveis. O econômico, o tecnológico, político, cultural, eu não consigo controlar. Então, essas características do consumidor, elas vão ser influenciadas por esses estímulos. E os estímulos, eles vão causar uma reação no consumidor. E o consumidor vai entrar num processo de decisão. Ele vai pensar, será que eu preciso? Será que eu quero? Será que eu posso? Será que eu vou usar? Por que eu vou comprar agora? Por que eu vou deixar para depois? E ele vai entrar num processo decisório. Ele vai começar a imaginar onde ele vai usar o produto, como ele vai usar, quando ele vai comprar, de quem ele vai comprar, qual a marca. Então, ele precisa das respostas para a escolha do produto, para a escolha da marca, da escolha do revendedor, a frequência de compra, a quantidade que compra. Então, se tiver em promoção, ele compra bastante já para usar no próximo mês. Se o preço está alto, ele financia, ele não tem dinheiro, mas ele parcela, mas ele quer comprar, ele vai comprar. Então, qual o volume de compra dele, tudo isso ele vai colocar no processo de decisão. Então, bastante importante. Tudo bem? Então, quais são as características que vão gerar essas reações no nosso consumidor? Ele possui características de cultura, culturais. O nosso consumidor possui características sociais, pessoais e também as psicológicas. Então, tudo isso vai provocar as reações e estímulos do consumidor. Então, o professor já pode adiantar com a turma, então todos estão ouvindo. Eu vou pedir para que todos coloquem em seguida um aspecto cultural que pode influenciar a compra, um aspecto social também, que pode influenciar na compra, um pessoal e psicológico. Quiserem já colocando aí, só a palavrinha mesmo, eu já entendo aqui, a gente já vai continuar a conversa. Então, esses fatores vão influenciar nas compras. O que uma pessoa entende que a cultura dela vai influenciar na compra, tá certo? Então, ele vai afetar o comportamento do nosso consumidor. Quiserem já colocar algumas palavras aí, alguns itens e fatores que podem afetar o nosso processo de decisão, então a gente está aqui já pronto para receber. Então, nós vamos iniciar o nosso processo, vamos reagir aos nossos estímulos e vamos começar a decidir pela compra do produto. Tá? Então, como estamos discutindo, nós temos ali os aspectos culturais para iniciar. Podemos colocar a nossa cultura brasileira, que é diferente das outras. Ela foi formada por diversas culturas, mas nós temos a nossa cultura própria. Então, nós temos nossos gostos, nossos aprendizados, tudo isso que foi formado ao longo da história. Então, isso aí vai influenciar bastante. Outros processos sociais, pessoais e psicológicos também afetam. Tudo bem? O professor, que quando quiser colocar, qualquer item pode colocar dentro das características, pode já listar para nós, no nosso chat aqui, que a gente já faz a leitura, já recebe e já consegue continuar o nosso debate. Tudo bem? Excelente, excelente a turma, muito boa. A nossa resposta aqui foi muito interessante. Então, a religião realmente está dentro da nossos fatores. O social, a marca também já entrou dentro do gosto. A pessoa já tem aquilo dentro
do hall de compras dela, ela se identifica com a marca, com certeza é uma característica do consumidor. Eles têm uma afeição com a marca, ele vai comprar, tá certo? Então vamos passar aqui, eu vou passar o próximo slide, a gente vai ver outros exemplos aqui dentro de tudo isso. Então, dentro dos culturais, a nossa cultura brasileira, como eu falei, a subcultura, então, dentro da nossa subcultura aqui, nós podemos apontar a religião, porque dentro da nossa cultura brasileira nós temos vários grupos de subcultura, que são as religiões, os gostos, a descendência nossa, o local onde nós vivemos, moramos no sul, no nordeste, no norte, é diferente a cultura. A nossa classe social também, a nossa classe social influencia bastante na classe que a gente se identifica. Dentro do nosso setor, nós moramos na zona rural, zona urbana, a gente tem compras, tem gostos diferentes, tá certo? Então, eu sou de uma região, sou natural de uma região semelhante de vocês também, interior do estado de Santa Catarina, interior de uma cidade pequena, também temos uma cultura semelhante. Então, a gente sabe que a cultura rural é diferente da urbana, mas dentro da mesma região a gente se identifica bastante, tá certo? As nossas características sociais, nós pertencemos a grupos de referência. Nós temos grupos da igreja, grupo do teatro, grupo de jovens, grupos de dança, e aí o nosso grupo de referência vai trazer identificação. Nós vamos comprar produtos, vamos buscar por aqueles atributos nos produtos que o nosso grupo gosta. Então nós discutimos aquilo que é bom, aquilo que eu faço parte, aquilo que eu gosto, e a gente vai se adaptando e vai criando hábitos e costumes. A nossa família também nos mostra, desde que nascemos, gostos por determinados produtos, traz aqueles hábitos e costumes de compra. Então, a gente vai identificando aquilo que gostou mais, vai aderindo àqueles produtos que a gente usa mais, e a gente vai colocando no nosso hall de compras diariamente. Também os nossos papéis sociais. Nós temos hoje a diferenciação. Hoje eu tenho papel, posso ter um papel de filho, papel de pai, posso ter um papel de estudante, de professor, de médico, de governador, de prefeito. Todos os papéis sociais, eles denotam uma diferenciação, depende do nível de conhecimento, depende do nível de experiência da pessoa. Isso aí vai trazer um determinado status para ela dentro da sociedade. Então, nós não vemos hoje uma pessoa que tem um status diferente da outra da mesma forma. A gente, às vezes, consegue colocar níveis, inclusive, pelo seu status, mas a pessoa é a mesma. Então, o papel social e o status, eles são muito importantes dentro das características sociais. Então, as compras são diferentes. As compras de uma criança é diferente de uma pessoa adulta. Então, aí já entramos nas características pessoais. Então, a idade e o estágio de vida vai mudando no decorrer do tempo. Então, a idade da pessoa muda. Então, uma criança gosta de comprar determinados produtos, sejam eles de consumo, de necessidade, seja de motivação, e o estágio de vida da pessoa muda. Então, as pessoas mais velhas, nós sabemos que gostam de coisas diferentes, se preocupam com itens diferentes, com características diferentes dos produtos na hora de uma compra. Então, a ocupação pessoal vai determinar o que a pessoa precisa comprar, o que ela gosta, o que ela deseja. Então, a pessoa que produz insumos, ela procura determinados tipos de coisas, se especializa em determinadas áreas. A pessoa que ocupa a produção, ela vai fazer compras diferentes, ela vai comprar equipamentos diferentes de quem produz insumos, ela vai comprar produtos diferentes daquele consumidor final. Então, ela vai comprar fertilizante, vai comprar sementes, vai comprar terreno, vai comprar caminhão, máquinas agrícolas. Então, é diferente daquele consumidor final. O consumidor final quer o produto para consumir. Ele quer uma roupa, ele quer um pneu, ele quer comida, ele quer uma bebida. Então, tudo isso está dentro do nosso hall, da nossa cadeia produtiva. E o estilo de vida da pessoa vai determinar também muito sobre a nossa compra. O estilo de vida da pessoa é mais fit, ela gosta de uma vida mais saudável, então ela precisa escolher certos produtos que nem todas as pessoas, nem todas as lojas, nem todos os produtores estão aptos a vender. Então ela vai procurar produtos, talvez, que sejam de fonte orgânica, produtos que sejam pouco industrializados, produtos in natura,
Então, ele não vai no supermercado, ele vai lá no produtor, na fazenda. Então, o turismo rural está sendo acionado aqui porque ele está recebendo visitantes para comprar o produto direto na porta da fazenda. Então, outro nicho de comportamento de consumidor, outra oportunidade para todos. As pessoas têm problemas de saúde também. Pessoas que fazem dietas, dependem de uma alimentação diferenciada, ausência de lactose, ou então produtos que têm um pouco açúcar, também vão ser diferenciais para um grupo de pessoas. São oportunidades diferentes. A pessoa tem personalidade e tem uma autoimagem diferente. Então, pode influenciar também na hora da compra. Ela vai determinar se a compra dela vai ser rápida, se vai ser agressiva, ela vai chegar e vai comprar tudo que tem no estoque, se ela gosta de deixar armazenado, a autoimagem dela na hora da compra, se ela se sente bem, se ela vai aparecer para a sociedade, se ela gosta de ficar mais acolhida, se ela usa o estoque para produzir, tudo isso, a autoimagem dela perante a sociedade vai influenciar o momento da compra. Então, é uma característica pessoal, mas ela tem influência cultural, ela tem influência social e também ela vai afetar o psicológico dela e das outras pessoas, dos outros consumidores, pois o grupo de referência vai trazer também as características para motivar os outros. Então, as características psicológicas é a motivação da compra, para que eu quero, por que eu preciso, por que eu gosto, qual é a minha crença, qual é a minha cultura, o que eu percebo quando eu compro, o que eu percebo quando eu uso esse produto, quando eu uso aquele outro produto, esse é melhor que aquele, esse faz bem para mim, esse não faz tão bem. Então, tudo isso eu aprendi. Então, as características psicológicas, motivação, a percepção, a nossa aprendizagem, as crenças, tudo isso é características do nosso consumidor. Nós entendendo um pouco mais sobre esse assunto, então, nós temos que trabalhar para a gente conseguir conquistar, para a gente conseguir entrar na caixa preta do nosso consumidor. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho para saber o que o consumidor quer, o que ele precisa, o que ele busca. Vamos satisfazer o nosso cliente, nosso consumidor. Então, o nosso consumidor vai ter razão no final das contas. Então, ele tem razão por quê? Porque ele é uma pessoa comum, porque ele tem desejos, ele tem necessidades, ele tem o dinheiro. Então, tudo isso vai fazer a diferença na decisão. Para a gente conseguir conquistar ele, nós temos que trabalhar o marketing, temos que trabalhar o nosso agronegócio, correto? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma interação aqui, quando o professor puder, manda para nós. Se estão gostando do assunto, é bastante intrigante, né? Temos muitas características, muitos detalhes, mas é muito interessante, por quê? Porque nós vamos trabalhar com esse assunto a vida toda. Nós teremos consumidores a vida toda, nós teremos clientes, teremos fornecedores, teremos parceiros dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia, seja na profissão da fazenda, seja na profissão do laboratório, da pesquisa, seja na profissão da indústria, seja na profissão que está ligado com o distribuidor. Então, tudo isso vai fazer a diferença. Então, professor, se puder colocar, a turma aí dá um ok, pergunta se está gostando, se não. Se quiserem tirar alguma dúvida também, manda para nós aqui, o professor pode mandar pergunta. Assim que tiver na tela, a gente responde para vocês, tá bom? Tudo bem? Podemos prosseguir aqui? Vamos ver aqui, então. Então, as decisões mais complexas de compra, elas trazem um envolvimento bem maior. Tá? Ótimo, pessoal, ótimo. Estão gostando, sim, o professor mandou aqui, o professor Leopoldo. Então, pode prosseguir. Então, nós vamos dar continuidade. É bom que vocês estejam gostando, por quê? Porque nós vamos trabalhar muito exemplo durante o nosso curso, durante esse final de ano. Nós temos muita coisa boa para passar para vocês. E, eu espero que todos aproveitem ao máximo, que tragam as dúvidas também, porque vai fazer a diferença para vocês. Não podemos aprofundar tanto, mas vocês tendo contato, sabendo que existe, sabendo que é bom para a área de vocês, cada dia mais, então nós vamos conseguir caminhar um pouco mais, vamos aprender mais. Então, não vou trabalhar na área do agronegócio, mas vai estar ligado de uma forma ou de outra, vocês vão descobrir por quê. Todos estarão ligados à cadeia do sistema agroindustrial, então precisam dessas informações.
Qualquer profissão que vocês vão exercer, vocês vão precisar dessas informações. Então, tirem do sistema agroindustrial e coloquem na profissão de vocês. Vocês vão ver que é importante. Então, esses conteúdos todos que nós vamos passar, eles vão passear por várias áreas. Então, esse passeio é muito importante para todos, tá bem? Então, voltando ali, quais são os tipos de comportamento de compra? Então, nos tipos de comportamento de compra, nós vamos trabalhar que as decisões mais complexas envolvem mais participantes e exigem mais ponderações, mais perguntas e questionamentos. Então, o grau de envolvimento da pessoa e o nível de diferença entre marcas e os produtos ofertados, eles vão definir o comportamento de compra do consumidor. Então, vamos ver aqui na figura. Nesse quadro, nós vemos 4 tipos de comportamento de compra. Então, o comportamento complexo, em busca de variedade, dissonância cognitiva reduzida e a compra habitual. Então, esse comportamento de compra, ele está baseado nas diferenças entre as marcas, se tem muita diferença ou pouca, e no envolvimento, como eu acabei de falar. As diferenças das marcas e o envolvimento dos compradores, ele vai determinar qual é o tipo de compra, qual o tipo de comportamento que o nosso consumidor vai ter. Vamos ver aqui. Quais seriam os nossos comportamentos? Primeiro exemplo. Primeiro tipo. Comportamento de compra complexo. Então, o nosso comprador, o nosso consumidor, nosso cliente que vai realizar uma compra, ele tem um alto envolvimento na decisão. Então, ele pensa bastante, ele não vai comprar de uma hora para outra. Ele não é comprado esse produto com frequência. Existe uma diferença muito grande entre todas as marcas e opções. Então, o produto é muito caro, ele tem um risco muito grande na transação. Então, um exemplo aqui, vamos comprar um caminhão, ou uma fazenda, ou um computador. Então, vamos citar primeiramente o caminhão. O que eu preciso nesse caminhão? Eu quero um caminhão para a minha fazenda, ou para a minha produção de insumos, ou para transportar insumos da fazenda ou da indústria. Um caminhão está ligado diretamente com o agronegócio. É a primeira coisa que vem na cabeça. Então, eu tenho uma propriedade. Será que na minha propriedade tem espaço para guardar um caminhão? Vamos começar por aí. Por que eu quero o caminhão? Minha propriedade é muito grande, produz muito. Eu vou usar esse caminhão o ano todo? Ou ele vai ficar parado 11 meses? Vou usar um mês e o resto vai ficar parado. O que eu vou fazer com esse caminhão depois? Eu vou contratar um motorista, vou usar esse caminhão para fazer outras coisas, vou ganhar dinheiro com ele. Então, não tem muita finalidade eu comprar se eu não tiver uma utilização contínua. Então, vamos pensar bastante antes de comprar o caminhão. Qual o tamanho da utilização? Para que eu quero? Eu quero para transportar madeira, eu quero um caminhão para transportar areia, pedra, eu quero um caminhão para transportar gado, eu quero um caminhão para transportar leite, eu quero um caminhão para transportar água, para transportar óleo, combustível. Então, qual é o modelo de caminhão que eu preciso? É uma compra bem complexa, vocês não acham? Então, se vocês concordam, pode apontar para nós aí. Então, essas compras complexas exigem um pensamento, uma disposição muito grande. Então, envolve muitas pessoas, às vezes. Então, se eu levar um caminhão para minha fazenda, será que o caminhão carregado vai passar na ponte, naquele rio? Será que essa ponte vai suportar o peso do meu caminhão? E eu tenho que comprar um caminhão pequeno, fazer o transporte primeiro, para depois eu passar para uma transportadora na cidade. Então, tudo isso é importante eu verificar. Quais os modelos que eu tenho? Será que esse caminhão tem uma origem? Alguma coisa foi fabricado na fazenda, no agronegócio? Temos ali o nosso biocombustível produzido em fazendas, o nosso pneu do caminhão foi produzido numa fazenda. A lona do caminhão foi tirada de alguma forma, de alguma fibra, que possivelmente pode ter sido produzida numa fazenda. Então, temos aqui um exemplo muito grande do agro. E ele vai suprir, então ele vai ser um maquinário, vai ser um bem que vai apoiar nossa produção, nosso transporte, nossa logística. Então, ele está ligado diretamente no agronegócio. Vocês viram como nós conseguimos abrir bastante o leque. Não é só produzir alimento, o agronegócio não é só commodity. O agronegócio é muita coisa. Então, o commodity ele vai suprir a necessidade em longos canais de distribuição. Mas a produção local, regional, é mais importante em primeira mão, porque ela supre a necessidade local e regional, tá certo? Vamos verificar aqui. Então, continuando. Passamos agora para o comportamento número 2. Em busca de variedade.
Ele é mais simples que o complexo, mas ele tem muitas marcas envolvidas no mercado. Então, um produto que não é caro normalmente tem baixo envolvimento para compra. Eu coloquei aqui um pacote de bolacha ou biscoito. A pessoa está com fome, eu vou comprar um biscoito, vou tomar com o meu café. Vou tomar o meu café e vou comer o biscoito, tá certo? Ou a bolacha, como muitos conhecem. Então, não tem muito envolvimento. Apesar da pessoa já ter um hábito de comprar determinadas marcas ou modelo, existem muitas marcas, muitas diferenças entre as marcas disponíveis no mercado. Então, há uma variedade muito grande de produtos daquele ramo, daquele nicho. Então, o consumidor, ele pode se arriscar por uma marca diferente. Vou trocar, quero ver esse aqui, nunca experimentei, quero ver se é bom. Um sabor diferente, algum condimento diferente. Então, quero saber como é. Então, as marcas líderes que fornecem as marcas já conhecidas, elas querem manter a venda constante. Então, elas vão manter a manutenção de estoques, ou as prateleiras sempre cheias, e vão fazer propagandas do produto, que o produto cada vez está melhor, ele continua sendo melhor. Então, tudo isso vai influenciar a cabeça do consumidor. Mas o concorrente está lá do lado, esperando a porta abrir para ele entrar. Então, se o nosso líder deixar de atender o consumidor, o concorrente vai vender, vai conseguir trocar o produto. Então, nós vamos adotar um produto diferente. Então, a manutenção do estoque não é suficiente. Então, a promoção do concorrente, a amostra grátis, a degustação naquela banca do supermercado, então ela vai trazer para vocês uma amostra daquilo que você ainda não provou. E você pode gostar mais do que aquele que você tinha o hábito de comer, de consumir, de usar. Então você vai adotar uma nova marca e você vai conseguir passar para outras pessoas que aquele é melhor e as outras pessoas vão mudar também. Então a propaganda do líder e a propaganda da nova marca é muito interessante. Então, o comportamento do consumidor que busca variedade, ele pode mudar de marca. E se ele muda um produto, ele pode mudar outros também. Então, se a população local ela tem o hábito de verificar coisas novas, ou então provar coisas novas, é um mercado fácil de eu conseguir entrar na cabeça do consumidor. Temos outro item aqui, outro tipo de comportamento com dissonância cognitiva reduzida. Então, há envolvimento muito grande na decisão, a pessoa pensa bastante. Então, assim, uma compra que pode não ser, ela pode ser rápida, mas ela não é tão comum. Então, assim, há diferença pequena entre as marcas ou opções, quando as características são as mesmas. Então, o produto é relativamente caro e ela envolve um certo risco na transação. Então, como que a pessoa vai comprar? Vamos citar aqui o exemplo do colchão. Todos nós, provavelmente, temos uma cama e tem um colchão. Na hora de comprar o colchão, é um produto também que tem matéria-prima, tem insumos do agronegócio, tem a fibra, tem a lã, tem a fibra do algodão no tecido, na linha. Então, são vários itens que tem a borracha, que pode estar dentro da parte elástica interna. Temos colchões mais novos, com melhor tecnologia, que tem uma camada superior chamada de pillow top, que muitos conhecem. Então, muito confortável, muito bonito, muito bom. E só que você colocar ali, pegar um colchão de molas ensacadas e com pillow top já é muito específico. Então, assim, se você pegar todas essas características, você pega de uma marca e de outra, ele tem que ter uma certa qualidade semelhante. Então, não há muita diferença no conforto, não há muita diferença entre as opções. Mas é um produto que não é tão barato, ele envolve certo risco, porque você pode não acostumar com o colchão. Às vezes você compra o colchão e não gosta. Você pode trocar. Mas é uma compra incomum, mas você não pensa tanto quanto se fosse para comprar um caminhão novo. Você pensa mais que se você for comprar um pacote de bolacha, então uma dissonância cognitiva reduzida, por quê? Porque você vai ter uma diminuição daquela diferenciação que você tem em outros itens. Então, você vai ter o risco, ele é caro, mas a diferença entre os produtos não é tão grande. Então, assim, você vai conseguir fazer uma compra desse item e você vai saber depois, no futuro, no comportamento pós-compra, se ele foi ideal ou não. Então, o risco que você tem pode ser esse, você pode não acostumar com o colchão. Então, esse é um exemplo bem característico. E, por fim, o quarto tipo
É o nosso exemplo, é a compra habitual. Eu trouxe aqui como sal. Então, nós usamos sal na alimentação, mas quem trabalha com gado também usa sal para colocar para o gado. É um componente mineral, às vezes tem outros componentes minerais que você coloca no sal, que são muito importantes na fazenda. Então, o sal, em casa, por exemplo, é um produto comum, é um produto muito barato. Você tem hábito de comprar o sal, mas você normalmente nem vê a marca. Sal é sal, então você vai no mercado, você compra um pacote de sal, leva para casa, coloca na comida, usa a mesma receita, a mesma quantidade da semana anterior, só que a marca é diferente. E ele deu o mesmo sabor, ele temperou da mesma forma. Então, é sal. Sal esta semana é o mesmo do mês que vem e sempre vai ser o mesmo. Você compra com frequência sal, então tem pouco envolvimento na compra. Você chega, precisa de sal, passa lá na prateleira, pega, nem olha a marca. Muitas vezes nem olha o preço, porque o preço ele destoa pouco entre uma marca e outra. Então tem poucas diferenças entre as marcas. Baixo custo, ele não tem risco para você comprar ele. Então ele é comprado com muita frequência, então você não se apega à marca e você não avalia depois da compra. Você só vai avaliar se você exagerar na dose, se você errar a tua receita. Colocar sal demais, você vai avaliar, mas aí você vai avaliar o seu comportamento e não a qualidade do sal. Normalmente você não avalia a qualidade do sal. A compra habitual é isso, tá certo? Tudo bem? Então, só para a gente concluir a unidade de comportamento do consumidor, nós vamos só verificar. Se o professor puder colocar, ver se o pessoal entendeu os quatro tipos de comportamento, entenderam os exemplos que foram dados, e agora nós vamos passar para a nossa compra, nós vamos entrar no processo de decisão do nosso consumidor. Tudo bem? Então, o nosso consumidor ele precisa decidir o que vai comprar. Então, nós vamos concluir o comportamento do consumidor explorando esse assunto, que é o nosso processo de decisão. Então, o nosso processo de decisão, ele tem dois tipos. Nós temos aqui o processo de decisões localizadas e temos o processo de decisão do nível organizacional. Quais seriam eles? Uma decisão individual, normalmente é de um produto que eu quero comprar para uso pessoal, ou no máximo ali no meu pequeno grupo de referência. Então, para exemplificar, eu vou citar aqui um celular. Então, nós temos o professor Leopoldo, escreveu o professor ali, pode continuar, pode enviar pergunta caso queira, tá certo? Depois a gente lê. Para exemplificar aqui a nossa decisão, o senhor poderia repetir resumidamente o primeiro e segundo comportamento? Claro que sim, vamos lá. Vamos repetir, eu vou retornar aqui o slide, só para a gente acompanhar melhor. Então, o primeiro comportamento aqui, então, comportamento complexo. Você pensa bastante, então você demora para tomar uma decisão, porque não é fácil. Você vai escolher, vamos usar outro modelo agora, um computador. Para que eu preciso do computador? Então, eu tenho que escolher o modelo, são várias marcas disponíveis, é caro. Eu não compro todo dia, eu vou usar ele muito tempo. Eu tenho que ver para que serve, aonde que eu busco, se eu vou comprar na loja, na cidade, na internet. Eu tenho que conhecer um pouco, então eu tenho que estudar sobre o assunto. Não é fácil decidir para a compra de um produto quando o comportamento de compra é complexo. Então, esse comportamento ele foi gerado pelo tipo de compra que eu quero fazer. Vocês entenderam? Então, o tipo de compra que eu quero fazer, ele vai gerar isso aí. Então, tem muita diferença entre as marcas, entre os modelos. Pode ser produtos até mais baratos. Um celular, uma casa nova, um sofá para a sala de casa, às vezes. O sofá já pode até se encaixar naquela compra cognitiva, com comportamento cognitivo reduzido. Porque você vai escolher muito pelo seu uso. Então, se você comprar um sofá de um modelo ou de outro modelo, apesar de serem marcas semelhantes ou marcas diferentes, ele não vai alterar muito. Então, o resultado final vai ser o mesmo. Agora, se eu comprar um computador que não atende à minha necessidade, que não tem aquilo que eu desejo, se não processa aquilo que não serve para aquilo que eu vou usar, então não vai dar certo. Então, eu tenho que avaliar qual é a característica do produto que eu preciso. Então, precisa de um envolvimento muito alto para a compra e tem muita diferença entre um modelo e outro. O sofá já não. O sofá, eu sento num sofá, sento no outro. O conforto de um e outro pode ser diferente, mas ele varia pouco.
Agora, o computador, se ele não atende aquilo que eu preciso, se o caminhão não é para aquilo que eu quero, ele não vai funcionar. Então, compra complexa é esse o significado. E em busca da variedade. Então, comportamento de compra em busca de variedade, nós temos aqui o exemplo da bolacha que eu citei. Então, tem muitas variedades, muitas marcas disponíveis, mas, apesar de não fazerem muita diferença, eu não me apego muito na marca. Então, assim, é fácil de uma empresa de marketing fazer com que o consumidor troque o produto. Então, eu compro mas se eu não gostei, eu troco, eu não vou ter muito prejuízo, eu não tenho muito risco nessa minha transação. Então, tem baixo envolvimento na decisão. Eu vou comprar o produto, escolhi o produto, vou comprar, chego lá, pego ele, assim, tem diferença entre as marcas, mas ele vai suprir a finalidade. Então, tem variedade, o consumidor se arrisca, ele troca às vezes, troca a marca da camisa, troca a marca do sapato, mas ele é fácil de ser encontrado vários modelos. Então, esse é o comportamento em busca de variedade. É disponível, não oferece grande risco, então também não é tão caro, não envolve muito dinheiro. Então, as marcas líderes elas vão querer manter os clientes. E os concorrentes querem colocar novos produtos nos mercados, tá certo? Então, deu para entender aí? Então, sim, nós repetimos, vocês pediram para falar desses dois. Então, o professor pode colocar se for entendido agora, tá? Depois, qualquer coisa, a gente volta no final, vamos ter mais um espaço, tudo bem? Para nós dar continuidade agora, então, as decisões individuais. Muito bem, muito bem. Obrigado pelo retorno aí. Então, para exemplificar nossas decisões individuais, eu quero comprar um celular novo. Então, assim, todo mundo gosta de ter um aparelho novo, todo mundo tem uma alegria muito grande por ter um aparelho mais moderno, com a tecnologia melhor. Mas isso aí está ligado com a nossa teoria do Schumpeter, que foi um administrador alemão, acho. Ele criou a teoria da destruição criadora. Então, uma marca, ela verifica como foi feita a outra, um fabricante de um produto vê como foi fabricado o outro produto, e ele cria um produto semelhante para que você troque, ou então ele cria uma tecnologia melhor para que aquele anterior saia do mercado. Então, aí nós começamos a ver modelos diferentes, e cada pessoa tem o seu desejo, a sua necessidade, e ela vai comprar o produto melhor cada vez mais. Então, ela vai trocando de produto ao longo do tempo. Então, isso aí vai gerando mercado. Aquele produto antigo ele vai ser doado, aquele produto antigo ele vai ser vendido para outra pessoa, e as pessoas vão repassando de uma para outra e vai gerando comércio, vai gerando mercado, vai circulando a economia mundial. Tá? Então, a partir dessa necessidade, desse desejo, eu queria ouvir da turma, do professor também, que se quiser participar com o seu desejo, qual que é o desejo de consumo de vocês. Então, pode escrever aí, o que cada um gostaria de comprar, algo. Pode ser um produto, pode ser um bem de consumo, pode ser até uma viagem. O que vocês gostariam de ter? Qual o desejo de vocês? Uma BMW apareceu ali, excelente. Vamos de BMW para Prudentópolis, professor. Muito bem, vamos lá. Então, vamos usar esse modelo na discussão, professor, pode ser? Pode, então vamos lá. Vamos lá, muito bem. Então, aqui nós temos a decisão do consumidor, nós temos aqui diferenças de escala. Esse é um desejo individual, mas poderia ser da família também. Nós temos outros níveis, outras escalas de desejos. Olha a nossa densidade demográfica do Brasil. Onde estão as pessoas? É importante a gente saber disso. Aonde temos mais gente morando? Será que se o professor mudar para a Amazônia, ele vai fazer um bom uso dessa BMW? É um desejo dele, mas ele vai passear na Amazônia de BMW? Certamente não seria o melhor local. Mas ele pode percorrer o litoral do Brasil todinho. Muita gente vai ver o professor passeando de BMW. Tá certo? A família vai gostar bastante. Na escola, todo mundo vai ver o professor com um novo status agora. Tá? O professor vai gerar comentário lá na empresa onde foi comprado, ou na empresa dele, talvez. Na cidade vão ver que o professor tem uma BMW. Quantas pessoas no estado tem? Quantas pessoas no Brasil já possuem? Então, essa decisão de comprar também
ela vem do mundo globalizado. Então, tudo isso foi gerado por um comportamento de compra, tá? Como que é feito esse comportamento de compra? Então, o processo de decisão do comprador ele passa por estágios. O nosso primeiro estágio, o nosso comprador, nosso cliente, nosso consumidor, ele vai reconhecer a necessidade ou o desejo dele. Depois ele vai buscar informações. Depois ele vai avaliar as alternativas, as marcas, os modelos que ele tem para ele comprar. Ele vai tomar a decisão de compra. Mas ele vai ter um comportamento pós-compra também. Então, todas essas fases, esses níveis, estão inseridos dentro do processo de compra. Então, como a gente já tinha visto no comportamento de compra, então, a partir do momento de reconhecer a necessidade, o desejo dessa pessoa comprar, ela vai buscar informações, vai avaliar as alternativas, vai tomar a decisão e compra. E depois tem um comportamento. Será que funcionou bem? Vou continuar comprando essa marca, vou ter o apego à marca. Gostei dessa marca, eu sempre comprei, a família comprou. Essa empresa que vendeu a BMW para o professor, ela está seguindo o que ela prometeu? Tudo aquilo que foi oferecido tinha no produto? Tem garantia? Tem assistência técnica pós-compra? Será que o valor de mercado desse produto está me atendendo? Será que eu consigo, no futuro, vender por um preço bom? Ou ele vai cair muito esse preço? Eu vou ter uma perca muito grande por ter esse veículo na minha garagem. Então, o comportamento pós-compra é muito importante para eu conseguir continuar comprando o mesmo produto. Como que nós vemos isso? Nós reconhecemos a necessidade de compra, temos o desejo de compra, nós iniciamos o processo de decisão. Então, o comprador reconhece a necessidade através dos impulsos internos, são aqueles impulsos motivacionais, psicológicos, nossa percepção, nossa aprendizagem, ou também os impulsos externos, é a propaganda, é o preço, nossa condição econômica, é a oferta do produto no mercado, é a publicidade que a gente viu desse produto, ele vai impulsionar a gente a reconhecer a necessidade. Então, a partir do momento que eu tomei conhecimento, que eu estou querendo comprar, eu reagi ao estímulo, eu iniciei meu processo de compra pela primeira etapa. Qual é a primeira etapa? Reconhecimento da necessidade, correto? Reconheci a necessidade, eu vou buscar informações. Aí entra meu tipo de comportamento. Ele vai ser um comportamento complexo, vai ser em busca da variedade, com cognição reduzida, ou vai ser habitual? Então, o comprador pode ou não buscar informações. Se eu vou comprar sal, eu não vou precisar buscar informações. Mas eu quero comprar um computador, um avião, um bilhete de show. Tudo isso é item, é característica, detalhe, é informação que vai influenciar a minha compra. Então, se o impulso for muito forte, eu desejo muito, a necessidade é muito grande, e o produto que satisfaz a necessidade estiver no meu alcance, eu vou comprar. Então, vamos citar aqui o avião. O que o avião tem com o agronegócio? Tem muito. Hoje em dia, ele transporta executivos do mundo todo de um lado para outro. Hoje em dia, ele transporta o dinheiro produzido nas cadeias agroalimentares. Hoje em dia, os produtores produzem borracha para fazer o pneu do avião. Os produtores produzem papel, os bilhetes de passagem, que ainda existem. Os produtores produzem lã, produzem algodão para o tecido dos bancos das aeronaves. Então, os aviões transportam animais, os aviões transportam genética, os aviões transportam alimentos que alimentam as pessoas dentro dos aviões. Então, é muito importante. Será que eu preciso do avião? Então, eu vou buscar informações, eu preciso... A minha fazenda é muito grande, minha propriedade é muito grande. Ou o meu patrão é muito forte, eu trabalho numa empresa do agro gigante, tem vários aviões, eu tenho que comprar um avião, eu sou técnico do agronegócio. Eu vou ter que buscar um avião, o melhor avião, o mais barato e o melhor do mercado. Como que eu vou fazer para escolher um avião, se eu nunca comprei avião? Então, eu vou buscar informações, vou buscar pessoas que trabalham na área e vou aprender sobre avião para poder comprar, fazer a compra mais correta. O bilhete de show eu coloquei aqui porque eu sei que
existem muitos shows de todos os tipos, todas as áreas da arte. Pode ser artistas nacionais e internacionais, pode ser de vários estilos de música, por exemplo. E a zona rural, pessoal ligado ao agro, tem uma influência muito forte na música, nas apresentações, nas festas, nas comemorações. Então, assim, vários locais existem shows. Alguns são gratuitos, outros não. Então, se você quer muito visitar um show, participar, assistir, você vai ter que escolher o bilhete, vai ter que comprar. Então, você vai buscar informações onde vende, quando é, posso ir, e você vai comprar. Então, a busca por informações é um processo de decisão. E vocês estão inseridos nisso também. Agora eu vou avaliar as alternativas. Tá? Então, os consumidores utilizam todas as informações disponíveis para escolher entre as marcas e a disponibilidade dos produtos. Então, o modo como os consumidores avaliam as alternativas depende das características pessoais, depende da situação de compra. Em alguns casos, ele compra por impulso, como já tinha falado. Então, os consumidores vão avaliar todas as alternativas. A partir das suas características, ele vai comprar. Então, avaliei as características, vi tudo que eu precisava, eu já estou pronto, vou decidir. Estou comprando. Então, a decisão da compra normalmente é feita pela marca favorita, mas há produtos que eu vou trocar de marca. Então, 2 fatores podem surgir nessa decisão. Eu tenho intenção de compra e eu vou decidir pela compra. Então, a decisão de compra pode ser pela marca favorita ou pode não ser. Então, às vezes eu vou atender a minha intenção e vou comprar, mas eu vou mudar, eu vou adotar um novo produto. A decisão, ela pode envolver situações inesperadas, como a renda, o preço do produto, os benefícios e a concorrência. Então, professor, que tal a gente trocar? A partir de agora, não vamos mais comprar BMW, porque não tem assistência técnica aqui no Brasil. Temos uma loja mais próxima da assistência para a Ferrari. Que tal comprar uma Ferrari? Vamos trocar? Concorda comigo? Então, responde para nós aí, vamos ver se o professor está à vontade para fazer essa troca. Então, a decisão de compra é importante. Outra coisa, a Ferrari está com uma promoção agora, professor. Ela vai sair mais barato que a BMW e tem 2 anos de garantia a mais. Tá? E vai dar um celular novo para quem comprar hoje. Tá certo? Vamos trocar a BMW pela Ferrari? Então, essa é a decisão, essa é a influência de mercado. Então, tudo isso pode influenciar. E o nosso comportamento pós-compra? Qual será? Os consumidores vão ficar encantados quando o produto supera as expectativas dele. E o consumidor, com as expectativas superadas, ele fica satisfeito, ele vai promover e vai divulgar o produto. Então, ele vai querer que os outros tenham também igual, porque ele gostou, ele vai dizer que é bom, os outros vão querer também. Então, o grupo de referência é importante nesse momento. Os vendedores, eles devem fornecer as informações precisas dos produtos. Então, a satisfação do cliente é a chave principal para conquistar e fidelizar o cliente. Então, ele vai construir um relacionamento duradouro. Ele sempre vai comprar aquela marca, a família toda vai comprar, o grupo todo vai comprar. Então, vai criar um nicho de mercado para aquele produto e a empresa produtora, o produtor daquele insumo, ele vai ter sucesso de mercado porque o cliente foi bem atendido. Então, o comportamento pós-compra é muito importante. Tá? Comportamento pós-compra, da assistência, da pesquisa de mercado, da satisfação do cliente é muito importante. Então, quando vocês compram o produto e alguém perguntar sobre ele, entra lá, dá a sua opinião. Às vezes é importante mudar alguma coisa. Se você gostou, você vai continuar comprando. Se você não gostou, você pode mudar. Então, se você quer que continue, dê a sua opinião. Fala alguma coisa e comenta lá, tudo bem? Então, nós temos pelo outro lado, além das decisões individuais, nós temos decisões organizacionais. Elas são globalizadas. Imaginem vocês, agora nós estamos no outro nível, no outro patamar. Esse exemplo que nós vamos passar agora é o panorama do nosso agronegócio. Tá? Então, em 2022, a soma dos bens e serviços gerados no agronegócio chegou a 2,54 trilhões de reais. Ou seja,
25% do PIB brasileiro, nosso produto interno bruto. Tudo que foi produzido no Brasil em 2022 saiu do agronegócio. Então, os segmentos, dentre todos os segmentos do PIB, então a maior parcela é a do ramo agrícola. Então, 72% disso tudo é da pecuária. Aliás, é do ramo agrícola. E os outros 27% é da nossa pecuária. Então, o agronegócio ele corresponde a 25% do produto interno bruto. Tá? Eu vou passar aqui outro slide. Aqui nós temos um panorama completo. Então, qual o destaque brasileiro no nosso mercado internacional? A nossa share mundial, como está ali. Então, qual que é a importância disso tudo? Qual é a fatia de mercado que o Brasil tem nas exportações? Então, o Brasil hoje é o maior produtor mundial de soja, maior produtor mundial de café, suco de laranja, açúcar, e está em segundo maior produtor do mundo de frango e carne bovina. Então, nas exportações, o Brasil hoje é o maior exportador mundial de todos esses produtos. Soja, café, suco de laranja, açúcar, carne de frango e carne bovina. Então, tudo isso vai influenciar demanda de gente, demanda de profissionais especializados. Então, por isso que nós não podemos ficar assim de qualquer forma, olhando o mercado financeiro, olhando a produção. Nós temos que aprender sobre o assunto, nós temos que aprofundar. É difícil? Não, ele é desafiador. Só que, assim como tem desafios, tem oportunidade para todos vocês. Então, o agronegócio abre essa possibilidade. Então, essa oportunidade que o agronegócio traz para a turma toda é de um significado muito grande. Então, olhem só, 58% das vendas de soja no mundo foram feitas pelo Brasil. Mais da metade do que foi exportado no mundo foi exportado pelo Brasil. 30% do café, 75% do suco de laranja vendido, exportado no mundo, foi exportado pelo Brasil. Olha a importância e a magnitude desses mercados. Açúcar, 48% exportação do Brasil. Isso é do mundo todo, gente. Não é só aqui dentro, não. Isso não é só dentro do Paraná, dentro da nossa cidade. Então, isso é para o mundo todo. Então, carne de frango, 35% das carnes de frango no mundo foram exportadas pelo Brasil. E 24% da carne bovina. Isso aqui eu estou falando só de 6 itens. Temos muitos outros itens que o Brasil produz, que nós precisamos deles. Então, vocês viram a importância que tem a nossa profissão? Então, eu que trabalho na gestão de agronegócios, eu que aprendi, estudei, então eu reconheço que nós temos muito para acompanhar. Então, nós temos que acompanhar diariamente notícias. Qualquer coisinha vai agregando, e vai somando e vai trazendo informações para vocês, tá? Vimos aqui, então, vou trazer aqui, não vamos aprofundar nesse assunto, só quero mostrar que o modelo de comportamento do comprador individual é diferente do comprador de uma firma, de uma organização. Então, aqui no ambiente, nós temos uma competição muito grande. Então, o centro da organização, ela traz influências interpessoais e individuais, enquanto que a organização sofre as influências organizacionais. Então, o comprador de uma organização, ele vai comprar produtos diferentes, mas ele tem também os serviços. Ele vai escolher agora, não é o produto, ele vai escolher o fornecedor, ele vai escolher quantidade diferente, condições de serviço e condições de pagamento. As empresas, elas buscam financiamento, eles compram a longo prazo. Então, o serviço ele tem que ser entregue no dia tal, na hora tal, no local tal. Isso aí tudo vai influenciar as organizações. Então, é um nível muito maior que no nosso nível individual, na nossa compra individual. Tá? Voltando aqui para o nosso sistema agroindustrial, eu quero só abrir um parênteses. Então, rapidamente, professor, vê com a turma aí se eles conseguem, se alguém tem ideia, quantos quilos de soja foram exportados no Porto de Paranaguá em 24 horas. O recorde desta semana, se alguém ouviu falar nesse assunto. Ouviu falar quantos quilos de soja foram carregados no Porto de Paranaguá
nesta semana, em 24 horas. Tá? Então, esse assunto é bastante interessante, só para a gente reconhecer aqui a nossa importância dentro do cenário. Tá? Alguém sabe dizer quantas toneladas ou quantos quilos de soja? Tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui, a nossa produção agropecuária. Nós temos hoje no Brasil 5 milhões de propriedades, 5 milhões de unidades produtivas, um pouco mais, mas é em torno de 5 milhões. Para vocês verem outro nível. Então, quantas pessoas tem? No mínimo 5 milhões, cada propriedade uma pessoa. Agora, se a propriedade tiver 5 pessoas, são 25 milhões de pessoas trabalhando nas propriedades produtivas. Olha a importância que nós temos. Então, tá. Então, aqui, professor, nós temos 5 minutos aqui, então a gente já está encerrando. Esse é o último assunto, a gente está só finalizando com esse exemplo aqui, tá certo? Só ver se consegue trazer para nós aqui o volume de exportações no porto esta semana. Se o pessoal ouviu falar, coloca sim, se não falou, se não... Pode colocar não, se o pessoal não sabe. A gente vai dar a resposta aqui já já. Então, continuando, a nossa produção é muito intensa. Então, faltam 5 minutos para ela, não sabe. Então, vamos finalizar aqui, então. Então, aqui, ó. A nossa cadeia produtiva, aqui no Porto de Paranaguá, nós temos um canal de exportação, um canal de logística. Eu vi a notícia, fiquei, assim, contente, pelo outro lado preocupado, mas muito feliz por isso. Então, foram exportados em 24 horas nessa semana em Paranaguá, 146 mil toneladas de soja em 24 horas. Então, foram carregados 146 mil toneladas. Significa que descarregaram 2.800 carretas de soja em 24 horas. Então, cada 30 segundos foi descarregada uma carreta de soja, professor. É um tamanho sem fim. É muito expressivo esse volume, só no Porto de Paranaguá. Imagine vocês, quase 3 mil carretas estacionadas numa fazenda, não tem espaço. A logística, o volume de compras e vendas e tudo é muito grande. Então, precisamos se preparar para esse mercado. Tudo bem? Então, como nós vimos até agora, deixamos aqui algumas reflexões para todos. Nós revisamos hoje a cadeia do sistema agroindustrial, exploramos o comportamento do consumidor, os tipos de comportamento e o processo de decisão. Então, finalizamos com esse exemplo do nosso cenário. Então, eu quero deixar aqui para vocês o nosso carinho que temos pelo agronegócio. Queremos deixar aqui para todos, assim, sucesso na profissão que vocês estão aderindo. Aqueles que não vão trabalhar diretamente vão ter influência do agronegócio. Então, espero que vocês tirem de nós aqui tudo que vocês acharem de interessante. Aquelas dúvidas todas eu quero que vocês tragam para nós. Nós estamos aqui para dar apoio, para dar suporte, tá? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tragam outros assuntos e outros exemplos para as próximas aulas. Vamos recuperar o nosso sinal técnico para a gente ter a imagem da sala também. Vamos interagir mais. E eu espero que toda a turma esteja presente, participe bastante, por quê? Porque o nosso assunto não vai esgotar em sala de aula. Vocês vão ter que pesquisar, vão ter que correr atrás, mas vocês vão ver que vão ter oportunidades grandes. Então, esse é o motivo do nosso entusiasmo perante todos vocês, tá certo? Espero que todos também estejam assim, bastante entusiasmados como eu e que a turma toda traga assim, as suas expectativas e colha bons frutos do nosso conteúdo, do nosso assunto que nós vamos passar em todas as aulas. Tudo bem? Então, na próxima terça, espero vocês 8 horas da manhã. Espero que todos consigam verificar a aula novamente e tenham uma ótima semana, um ótimo estudo e até a próxima, que nós com certeza traremos um assunto bastante interessante, tá certo? Tudo de bom para vocês, bom feriado e até a próxima aula. Tchau, tchau.